Olá, Rafael. Boa noite. Conforme prometido, eu vou tentar te ajudar aqui no entendimento dessa questão, certo? No seu primeiro exercício, ele diz o seguinte: as disjunções exclusivas e as relações bicondicionais são outras operações lógicas. Elas ajudam a relacionar ações determinadas pelas necessidades de construções de sentenças lógicas. A disjunção exclusiva retorna a verdade todas as vezes que suas proposições apresentarem condições diferentes. Isso aqui já é algo bem interessante, ó. A disjunção exclusiva retorna a verdade todas as vezes que suas proposições apresentarem condições diferentes. Quando são iguais, retorna falso. Já a relação bicondicional é a negação da disjunção exclusiva. Ou seja, na disjunção exclusiva, retorna a verdade todas as vezes que as suas proposições apresentarem condições diferentes, como 0 e 1. É uma condição diferente, então apresenta como saída verdade, certo? E quando essas são iguais, ou seja, retorna falso. Quando é 1 e 1, retorna falso. Quando é 0 e 0, retorna falso. Já a relação bicondicional é a negação da disjunção exclusiva. Ou seja, na relação bicondicional, quando as proposições são iguais, ela retorna verdadeiro, ou seja, 0, 0, verdade, 1 e 1, verdade. A disjunção exclusiva é utilizada para determinar a paridade em processos de verificação de transmissão de dados. Por exemplo, o dado binário 1011 tem paridade igual a T. Esse T aqui é de true, é do inglês, ou seja, verdadeiro. Enquanto o dado 1010 tem paridade igual a F, falso. Isso se deve à utilização da operação como se segue, como exemplo, para o dado 1011. Aí ele vem aqui, considerando-se 1 como verdadeiro, ou seja, T aqui de true, e o 0 como F de falso, e sabendo-se que as operações devem ser realizadas entre duas variáveis, olha lá, essa informação é importante, entre duas variáveis ao mesmo tempo, determine a paridade dos seguintes dados. Ou seja, Rafael, quando vai se fazer uma transmissão de dados, às vezes o transmissor está emitindo os binários, que é zeros e uns, que são níveis de tensões, conforme você viu no curso, só que ruídos podem ocorrer na linha e ocorrem. E às vezes o que era 0 se torna 1, o que era 1 se torna 0. E como é que esse receptor vai saber que aqueles dados estão corretos? Então se utiliza-se várias formas de verificar isso para que a integridade desse dado não seja comprometida. E essa aqui é uma das situações, é um dos métodos, essa questão da paridade, utilizando aqui a disjunção exclusiva. O que ela vai fazer? Ela vai verificar dado a dado para saber se aquela informação chegou correta. Então, se a informação ela tem uma paridade aqui F, lá no receptor ele tem que verificar se chegou F. Se esse primeiro dado aqui ele tem uma relação no final aqui, ele diz que ele é falso, então no final lá ele tem que receber e tem que dar falso aquele dado de acordo com a matemática que iremos fazer aqui. Mas para que você não fique achando complicado essa questão de disjunção exclusiva, de bicondicionais, essas coisas todas, isso aqui está falando da nossa porta exclusive OR, ou seja, a disjunção exclusiva ela remete a essa porta aqui, ó, que nós estudamos no nosso curso. E aqui tem uma tabelinha verdade dela. A tabela verdade já mostra aqui, ó, a simbologia dela. Conforme nessa linha aqui nós vimos, a disjunção exclusiva ela retorna a verdade todas as vezes que suas proposições apresentarem condições diferentes. É o que acontece aqui na tabela verdade da porta exclusive OR ou da OR exclusivo. Ou seja, quando é 0 e 1, a saída é 1. Quando é 1 e 0, a saída é 1, porque são diferentes. Agora, quando são iguais, 1 e 1 sai 0. Aí tem uma outra porta lógica que é a não ou exclusivo, não ou exclusivo, que é o inverso dessa daqui, ou seja, onde é 0 se torna 1, onde é 1 se torna 0, porque é uma negação dessa porta aqui. Então, quando os dados são 0 e 0, sai 1. Quando é diferente, sai 0. Quando é 1 e 1, ou seja, quando são iguais, é que dá verdadeiro, que é essa daqui bicondicional, certo? Mas vamos entender aqui como é que se resolve essa situação. Então, essa informação aqui, como é que você vai identificar qual é a paridade dela? Se é verdadeiro ou se é falso, ou seja, se é 0 ou se é 1. Utilizando a porta exclusive OR. E a porta exclusive OR, ela é uma porta que faz somas binárias, ela faz somas
Então, eu falei alguma coisa já sobre isso no curso, sobre essa questão da soma binária. Então, se você tem 0 mais 0, olha aqui, ó, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, e 1 e 1 é 2. Só que na eletrônica digital, o 2 ele é formado pelo número 1, 0. Aí aqui fica o 0 e vai 1, ou seja, é 1, 0. E aqui a soma está representando isso, só que aqui ficou a unidade e a outra unidade, esse 1 aqui, ele é lançado como na matemática dos números decimais, ou seja, você tem uma soma que deu 10, fica o 0, vai 1. Então, fica o 0 e vai 1, certo? Então, aqui é uma soma, só que em binário, utilizando essa porta exclusiva OR. O que você vai fazer aqui é verificar a paridade dos dados. Então, você tem 3 dados aqui. Como é que vamos verificar o primeiro? Nós vamos fazer aqui, ó, 1 mais 1 dá quanto? Ó, segundo a nossa porta lógica, quando são diferentes, 0 e 1 são diferentes, a paridade ela é verdadeira. Ou seja, a saída é verdadeira, a saída é 1. E só relembrando aqui algo, ele diz aqui ó, que a paridade é entre duas variáveis ao mesmo tempo. Porque tudo isso aqui poderia ser feito 4 variáveis ao mesmo tempo, 8 variáveis. Como é duas variáveis, então nós vamos fazer de duas em duas. Se fosse 4 variáveis, de uma única vez, o circuito já dava a paridade, que é a soma, certo? Mas vamos aqui. 1 e 0 dá 1. Aí você pega esse 1 aqui e faz a paridade agora com esse outro 1 aqui. 1 e 1, ou seja, dá 0. Quando são iguais, o resultado é 0. Quando é 0, 0, sai 0. Quando é 1 e 1, sai 0. Ou você pode ver aqui pela tabela a verdade dela. Certo? Então, 1 e 1 vai dar 0. Aí você pega esse 0 e faz com esse 1 aqui. 0 mais 1 dá 1. Você pega esse 1 aqui e faz com esse outro 1 aqui. 1 e 1 dá 0. Então, a paridade desse primeiro exemplo aqui é 0, que é a final aqui, que é a paridade entre 1 e 1 aqui, entre os dois binários, cada um sendo feito, para no final você saber qual é a soma disso aqui. Então, deu 0. Vamos para o segundo dado. 1 e 1 dá 0, porque são iguais. 0 e 1 são diferentes, então dá 1. 1 e 1 são iguais, vai dar 0. 0 e 1 são diferentes, dá 1. Vamos para o próximo aqui, o terceiro. 1 e 0 dá 1. 1 e 0 vai dar 1. 1 daqui com esse 0 vai dar 1 também. E 1 com esse 0 de lá vai dar 1. Então, aqui está, ó, a paridade desse dado é 1, desse outro é 1 e desse aqui é 1. E assim, quando se fala 1, ele refere-se à verdade. Ou T ali, né, de true. O 0 geralmente é remetido a falso. Mas lembre de uma coisa, isso aqui é relativo. Se a questão quiser dizer o contrário, dizer que 0 é verdadeiro e 1 é falso, depende. Mas aqui na questão ele já diz que quando a paridade é igual a t, é verdadeiro. Ou seja, quando é 1, ele é verdadeiro. Então, o que acontece nesse dado aqui? Ó, vamos fazer aqui para você ver. Ó, 1 e 0 dá 1. 1 e 1 dá 0. 0 e 1 dá 1. Então, ou seja, a paridade aqui é 1 desse dado. 1 é verdadeiro, tem paridade igual a t, verdadeiro aqui. Se fizer com esse outro aqui, ó, 1 e 0 dá 1. 1 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0. Então, a paridade desse aqui é 0, que remete a falso. Certo? Então, vamos aqui à questão, aqui a resposta. A primeira aqui, o 1, ele é 0. Então, vamos buscar todos onde 1 é 0. Nós temos aqui e temos essa última. O 2. O 2, a paridade é 1, que é o final aqui. Onde que o 2 é 1 e o 1 lá é 0? Nós temos essa opção, nós temos essa última opção. Vamos agora para o terceiro. O terceiro é 1 aqui, então onde que tem 1? Aqui é 0, então é essa questão aqui, ó. A opção seria essa. Aí você verifica o resultado e você me dá um feedback, porque às vezes eu posso estar enganado em alguma coisa aqui ou ter algo que eu não consegui perceber na questão. Mas a lógica é essa daqui, viu, Rafael? Vamos para a segunda questão.